Muito bom, passados 3 minutinhos, então vamos dar início aqui, oficialmente, a esse nosso webinar aqui sobre transformação de negócios. Hoje nós vamos falar, sobretudo, aqui sobre o Integrated Toolchain, né? Como que as soluções de transformação de negócios da SAP, como que elas se integram, como que elas funcionam na prática, tá? Então, quero começar aqui. Eu sei que algumas pessoas, como a gente falou, já acompanham ali as postagens, né, que eu faço. Eu sou o Rodrigo Cordeiro, eu trabalho com transformação de negócios aqui na Numen. Hoje eu vim aqui para a Numen para garantir, porque lá na minha cidade estava uma intermitência grande de falta de energia elétrica, né? Então eu estou aqui direto do escritório da Numen aqui, da sede da Numen aqui, no cruzamento da Faria Lima com a JK. Eu trabalhei 20 anos na área de negócio, principalmente em supply chain, logística, a parte de estratégia. Trabalhei muito tempo com Lean Manufacturing também. E eu estou há quase 5 anos, na realidade, agora em janeiro, aí eu completo 5 anos aqui na Numen, atuando na área de consultoria. E aí tive algumas passagens aqui, mas principalmente voltado à questão de sucesso dos clientes, engajamento e especificamente das soluções de transformação de negócios da SAP. Eu tenho 5 certificações da SAP, da Designable, na Exo, Cloud LM, tem uma certificação de BTM, que ela envolve todas essas soluções aí, e uma certificação de Design Thinking também, tá? Mas, vamos lá, quero aproveitar no início aqui, contextualizar, para quem não conhece a Numen, é a consultoria, como eu falei, a qual eu faço parte aí há 5 anos. Nós já passamos ali de 1.000 colaboradores, existem alguns números aí já dizendo ali em torno de 1.100, 1.200, mas enfim, certamente mais de 1.000 colaboradores, completamos 16 anos esse ano aqui de atuação, vários clientes, temos várias premiações da SAP, temos várias unidades também. Eu falei que eu estou aqui falando da unidade aqui de São Paulo, né, mas temos em São José dos Campos, Curitiba, lá em Floripa também, Vitória do Espírito Santo, Goiânia mais recentemente agora, temos 2 unidades nos Estados Unidos e uma operação também lá em Portugal, né, lá em Lisboa. Nós temos 4 grandes pilares aqui de geração de valor. Então, o pilar de Discover é o pilar que eu faço parte, que nós costumamos atuar ali naquilo, a gente diz que é o desconhecimento desconhecido dos nossos clientes, aquilo que o cliente nem sabe que ele não sabe muitas vezes, apontando novos caminhos, novas oportunidades. Temos a área de Build, que é a grande equipe aqui da Numi, que trabalha nas entregas de projetos, melhorias, migrações. Temos uma área de Invent que trabalha com bastante coisa de inteligência artificial, ciência de dados, e temos o Learn também, que é o nosso pilar. A Numen acredita bastante no poder também de compartilhar conhecimento, de capacitar o ecossistema. Então, aqui eu não vou entrar no detalhe, tá? Mas só para vocês conhecerem as principais frentes, né, de cada uma desses pilares. A Move, extremamente conhecida aí, né? O João Seco, o Gorila, né? O pessoal bastante ativo aí também nas redes sociais. O pessoal de Data Design Intelligence, né, que eu comentei, e essa equipe que eu faço parte aqui do Discovery, trabalhando nessas novas possibilidades. Aqui são alguns dos clientes, então nós temos vários segmentos de atuação. Então, contextualizando para vocês rapidamente, essa é a Numen. Agora, entrando aqui no nosso conteúdo, quem já participou de algum evento, de alguma apresentação que eu faço, eu sempre gosto de começar trazendo provocações do porquê, porque é importante falar sobre esse tema, né? E eu quero trazer aqui uma reflexão, por que tantas jornadas de transformação de negócio, transformação digital, por que elas falham naquilo que elas têm por objetivo? Até trouxe uma imagem aqui para fazer uma reflexão, uma metáfora, né? Pensando numa construção, uma construção civil, por exemplo, uma grande obra, a importância de detalhes, a importância de entender realmente o que você está construindo, das conexões com as diversas áreas, com as diversas frentes. Então, são muitos pontos, né? Eu perguntei para mais de uma IA, fiz essa pergunta para mais de uma IA, e eu trouxe aqui um compilado de pontos que particularmente eu acho que fazem bastante sentido, tá? O primeiro deles é que falta clareza na visão e nos objetivos, falta aquela clareza de onde se quer chegar com essa transformação. Transformação por transformação, ela não vai ter um grande efeito, né? Se você não entende realmente o porquê você está investindo nessa transformação, você tem uma grande chance aí de fracassar, né? Eu muitas vezes uso a frase ali que está lá no livro do Alice no País das Maravilhas, né? Que ele fala que se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E isso vale muito quando a gente fala de transformação. Então, muitas empresas elas não têm essa clareza. Às vezes está na cabeça de cada líder, de cada pessoa da equipe.
Outro ponto, resistência cultural. Isso é um ponto importantíssimo. A gente sabe, nós, seres humanos, nós temos os nossos vieses, né? Temos as nossas opiniões, os nossos medos também. E muitas vezes é desafiador você simplesmente impor uma transformação, né? Simplesmente achar que aquilo vai acontecer de uma forma simples e natural. Existem resistências culturais. Às vezes não são medos factíveis, mas o fato é que eles existem. Outro ponto, e eu destaco bastante esse daqui, tá? Uma liderança que está desalinhada, que não tem. Conecta um pouco com o ponto um, porque às vezes falta essa clareza, mas às vezes mesmo quando se entende os objetivos, se as lideranças elas não têm um discurso alinhado, e aqui eu não estou falando de uniformidade, tá? De todos pensarem da mesma forma, isso é perigoso, isso é ruim, tá? Mas de todos estarem alinhados, por mais que tenham seus pontos de vista diferentes, mas entendam realmente qual que é o destino, para onde que aquela empresa, para onde que aquela transformação está levando aquela organização. Ponto 4, a subestimação da complexidade. As pessoas às vezes acham, não, isso vai ser super fácil. Não, Rodrigo, aqui a gente já entendeu, fica muito tranquilo, a gente nem precisa investir muito tempo em planejamento. Alguém já ouviu isso daí em alguma experiência? Não, não, fica tranquilo, a gente já sabe, pode deixar, tá? Isso daqui tá fácil, a gente já vai conduzir e vai fazer tudo aqui. Então, quando você subestima a complexidade, e diga-se de passagem, complexidades que têm aumentado cada vez mais, na medida que a tecnologia evolui e traz muitas facilidades também, por trás ela também traz uma certa camada de complexidade, né, de como que você integra, como que você junta esses elementos todos numa só história. Ponto 5 também, falta de capacitação, né? A gente sabe que em inúmeros segmentos, né, não só na tecnologia, mas o desafio que tem sido realmente de capacitar as pessoas para aquilo que vem de novo. A gente ouve falar muito, por exemplo, né, dos desafios em questões de idioma, né? Muitas empresas elas acabam emperrando o avanço porque às vezes as pessoas não conseguem interagir, não conseguem consumir alguns materiais, algumas práticas. Então, tem o exemplo do idioma, mas isso vale para uma série de questões, tá? Ponto 6 também, um investimento mal planejado. Quando a gente fala de tecnologia, ainda existem muitas organizações, muitas empresas que investem nessas tecnologias, às vezes por questão de hype, né, que a gente fala, daquela tecnologia está em moda. Poxa, não, vamos investir, a gente precisa ter essa tecnologia aqui, porque ela aparece, porque o mercado está usando, porque as pessoas estão falando, e às vezes investem muito em coisas que não vão resolver o problema. Aliás, não tem nada a ver com o verdadeiro problema que existe, né? E o ponto 7 aqui, talvez seja crucial, porque ele está conectado com todos de uma certa forma. Não entender o que é valor na perspectiva do cliente, o que realmente importa para o cliente. Não adianta, né, nós melhorarmos, queremos melhorar todos os nossos processos, queremos transformar, queremos ter as melhores tecnologias, sendo que a gente não está ouvindo muitas vezes o que de fato, qual que é a perspectiva daquele cliente. Talvez até o próprio cliente não sabe exatamente a dor dele. Então, entender de fato o que existe ali, qual que é a demanda, o que é valor para aquele cliente ali. Então, muitas iniciativas, elas falham justamente porque as coisas estão tão espalhadas, estão tão pulverizadas. E a SAP, ela vem trabalhando nos últimos anos em uma resposta para esses desafios. E hoje a gente vai falar aqui do Integrated Toolchain, tá? Não quero focar muito nos nomes técnicos, né? Quem me conhece mais aí sabe que eu nem sou técnico, né? Meu background é muito mais de negócio, né? Mas eu quero trazer esse contexto, né? A SAP, ela vem investindo em uma série de soluções para poder conectar os assuntos que nós falamos dessas dores, esses 7 pontos de dores ali, trazendo isso para um campo comum, não só trazendo, como a SAP sempre foi muito boa em trazer ótimas tecnologias robustas e seguras, mas também trazer perspectivas que ajudem a conectar essas pontas, entender como de fato implementar, e não só implementar, mas gerar valor com essas tecnologias, gerar valor com aqueles investimentos que são feitos pelos clientes da SAP. E o Integrated Toolchain, essa ferramenta, toda essa junção, essa integração das ferramentas aí é o grande ponto. Eu venho falando já de muitas delas, tá? Então, nesse webinar, eu não vou fazer um aprofundamento grande em cada uma delas. Mas como eu sei que às vezes algumas pessoas chegaram aqui e ainda não as conhecem tão bem, eu vou passar aqui um resumo de cada um desses principais personagens para que essa integração aqui funcione, tá bom? Então, eu vou passar uma visão muito geral. Mas se você quiser ter conteúdos mais profundos, eu compartilho bastante coisa ali no LinkedIn, com vídeos, com explicações, com artigos também sobre esses temas, tá? Mas contextualizando e começando aqui pelo SAP Signável, que é uma solução de gestão de processos. A SAP adquiriu essa empresa aí já há quase 5 anos, já, né, um pouco mais de 4 anos, uma solução que visa apoiar as organizações na gestão dos seus processos. Tanto na mineração de processos, para quem nunca ouviu falar,
de uma forma muito simples, é quando você consegue utilizar os próprios dados, as próprias informações dos seus sistemas para poder entender os comportamentos de como aquele processo funciona. Então você vai lá e captura esses logs e conta uma história, entende como eles se relacionam, como que esses processos se conectam, mineração de processos, que é algo muito poderoso, a própria desenho e gestão desses processos, como que estão construídos, como que você deseja construí-los também, e sem contar também que ela traz, a SAP traz embarcado no Signavio, em todas as soluções que a gente vai falar aqui, muito da expertise, dos aprendizados que eles têm com tantos outros clientes que já utilizam as soluções deles. Então, por que eu vou começar do zero, sendo que bastante gente já aprendeu, né, já percorreu um caminho que pode me ajudar a começar numa posição um pouco melhor. Basicamente, tá, o SAP Signavio, ele é essa grande solução aí de gestão de processos. O SAP LeanIX é a solução da SAP para a arquitetura corporativa. Então aqui a gente vai olhar num contexto mais amplo, não só dos processos de negócios, mas também da camada estratégica, dos objetivos, das grandes iniciativas, e conectando esses processos, essas capacidades de negócio, a gente vai falar muito sobre capacidade de negócio dentro do LeanIX, também conectando com as tecnologias que suportam essas atividades de negócio, os dados, as integrações, os componentes de TI que sustentam toda essa entrega. Então, os grandes pilares do LeanIX são na gestão de portfólio de aplicações, gestão também de riscos e conformidade da parte de tecnologia e planejamento e arquitetura das transformações dos roadmaps também, tá? Então, numa visão muito geral, esse é o SAP LeanIX. Mais recentemente, a SAP adquiriu uma empresa chamada WalkMe. Ela é uma empresa fundada lá em Israel, mas ela tem hoje a sede, a estrutura dela muito ali nos Estados Unidos, na Califórnia, estão espalhados já pelo mundo, já tem mais de 1.600 clientes. O WalkMe é uma plataforma de adoção digital. Então, é um conceito que talvez a gente não esteja tão familiarizado, tá? E não vou conseguir explorar com profundidade aqui nesse webinar, a gente deve ter mais materiais ao longo do próximo ano. Mas contextualizando, o Alckmin ele entra muito no momento, principalmente, de garantir a adoção de tudo aquilo que as empresas implementaram, todas as ferramentas que foram adquiridas. A gente percebe um desafio muito grande dos colaboradores, que muitas vezes eles recebem um treinamento, mas na hora que começam a utilizar de fato as ferramentas, as dúvidas surgem, os medos, como a gente falou antes ali, vêm à tona também, e as pessoas acabam optando por voltar para o processo antigo, se isso for possível, ou simplesmente não engajam nas ferramentas. Então o Alckmin ele vai trazer, além de um grande painel de quais são as soluções, quantos usuários, como que eles estão interagindo, como que eles estão completando os processos que devem acontecer dentro de cada aplicação. Ele vai também trazer orientações ao longo da jornada, olha, aqueles walkthroughs, né? Aperte esse botão, olha, se você esqueceu desse arquivo, você precisa fazer isso. Ele pode também verificar se está compliant, se está correto as informações, se estão corretas as informações que estão sendo imputadas também naquela aplicação. É uma infinidade de pontos, tá? Eu sei que ele é novo aqui, a gente não vai aprofundar nesse webinar, mas é uma solução que tem apoiado bastante os clientes na adoção das soluções. E o Cloud ALM, né, o Application Lifecycle Management, Cloud ALM é uma solução que ela é disponibilizada para os clientes da SAP que têm aplicações de nuvem, então ela não é adquirida, você não compra efetivamente. E o que me surpreende bastante é a quantidade de empresas que possuem, né, as licenças do Cloud ALM e não estão utilizando, não utilizaram na implementação, tá? Porque os grandes pilares do Cloud ALM é apoiar na implementação, a gente vai mostrar um pouquinho durante o Integrated Toolchain, um caso de uso, tá? Mas também apoiar no pós, com as principais informações ali das operações, como que estão acontecendo, como que é a saúde daquele ambiente, como que estão as integrações que acontecem dentro daquele ambiente, e também as gestões de serviço ali dentro do Cloud ALM, tá? De novo, é surpreendente se você aí é cliente SAP Cloud e não está ouvindo falar na sua organização do Cloud ALM, que estão utilizando o Cloud ALM, tente entender o porquê, tá? Porque é uma solução que vem evoluindo bastante, vem oferecendo recursos, nós temos conversado com alguns clientes que estão realizando essas ativações, já estão colhendo resultados, de novo, tá? Com algo que estava ali já disponível ali para eles também, tá? Para completar esses personagens, eu vou falar muito rapidamente de duas soluções que não são efetivamente soluções da SAP,
mas que estão fazendo parte do Integrated Toolchain, de toda essa cadeia de ferramentas, tá? O Cinit, eu não posso mentir para vocês, conheço muito pouco, na realidade foi apresentado num evento recentemente que eu estive lá na SAP. Eu sei, o pouquíssimo que eu conheço é que ele vai apoiar, a proposta já é, né, apoiar no gerenciamento de migração de dados, tá? Dados empresariais. Então é uma ferramenta que vai apoiar bastante. Então a gente fala de migração de dados, o Cinit vai apoiar bastante. Fica no nosso radar, tá? Inclusive no meu aqui, para aprofundarmos, conhecermos mais. TriSates, esse já tivemos a oportunidade de conhecer um pouquinho mais, inclusive conversar com essa empresa também. É uma empresa que tem uma solução muito voltada à automação de testes, então importantíssimos ali também, né, em fases de implementação, sem dúvida, mas também de testes do dia a dia. Então, testes que possam fazer sentido, você criar toda uma camada de automação desses testes contínuos também, e ela tem uma proximidade muito grande com o SAP, tem alguns pacotes ali dentro do LM de experimentação que vale a pena conhecer e avaliar se vale a pena investir aí no seu ambiente, no seu contexto, tá bom? Legal. Dito tudo isso, compete com o SNP? Uma pergunta do Jarley. Boa pergunta, viu, Jarley? Eu conheci o Cinit esses dias aí, não sei. Vamos então, alguém já deu um joinha aí, tá? Legal, gente. Mas como que isso tudo funciona na prática? Porque não vai adiantar, né, a gente só conhecer essas ferramentas. E as ferramentas, elas têm um certo poder de forma isolada. Elas já ajudam bastante, elas geram valor. Mas a proposta hoje aqui é trazer alguns contextos, algumas situações em que como que essas ferramentas de forma integrada numa jornada como um todo, e entenda quando eu falo integrado, não só o aspecto da integração técnica delas comunicarem os dados umas com as outras, tá? Mas uma integração com o seu processo, uma integração com a sua cultura, com o seu jeito de fazer negócio. Essa é a grande proposta do que a gente vai mostrar aqui através de alguns exemplos, tá? Aqui uma visão muito geral, tá? Esse é um slide que eu extraí lá da apresentação da própria SAP. A gente olha ali em cima, né, a metodologia de entrega de projetos, o Activate, o como que vai funcionar, né, cada uma das etapas ali, né, desde o Discovery, a preparação, você explorar, você entregar de fato, fazer o deploy e correr e rodar e manter essa aplicação rodando no dia a dia. E aqui a gente tem os personagens, né, os principais ali, pelo menos que a gente foi falando, cada um ali onde que eles vão entrando em cada parte. Mas aqui é muita informação, né? Aqui é importante para você contextualizar, depois você consegue ter esse acesso aqui nos materiais da SAP. Mas eu aprendi uma coisa com a Nádia. A Nádia foi uma mentora de um curso que eu fiz na SAP. Ela é da Mentorzap, né? E ela falou muito sobre a gente colocar em perspectiva, trazer uma história que nos ajude a entender de fato, a entender melhor como que aquela situação funciona, ou como que as coisas acontecem ali, tá? Então, eu vou trazer aqui três histórias, tá? Três situações que talvez você aí que é cliente, você que é também de alguma consultoria, de algum parceiro, até mesmo alguém da SAP que esteja por aqui, muito provavelmente já viu situações parecidas. Talvez você se identifique com alguns desses casos, talvez você perceba algumas dessas situações, tá? Quero começar aqui primeiro com o contexto da Margaret. Olha só, ela é uma executiva de transformação de negócios. O contexto que ela está vivendo hoje. Ela está, em 2023, a organização que ela trabalha realizou uma conversão para o S4HANA, uma abordagem brownfield. Então, para quem não está contextualizado com os nomes, essa empresa onde ela trabalha, ela foi para o S4HANA, mas ela não fez melhorias nos processos, ela simplesmente fez uma migração, trouxe ali basicamente os processos, tudo o que acontecia naquele mesmo jeito e levou para esse sistema novo. Muitos clientes vivem algo parecido, né? E trocaram, né? Hoje tem uma versão nova, mas continuam rodando como se fosse com aquele veículo, né? Com aquele recurso antigo. Então, eu vou mostrar aqui algumas possibilidades, tá, que são importantes. Primeiro, começando no próprio SAP Signável, no Collaboration Hub, que é um grande portal onde você vai convidar a organização a conhecer cada etapa ali, né? Como que a gente está fazendo hoje, como que a gente quer fazer no futuro e como que a gente vai garantir a melhoria ao longo dessa jornada. O primeiro passo que a gente tem dentro do próprio SAP Signável, o Transformation Advisor, você consegue subir relatórios financeiros da organização e ele vai trazer alguns insights. Por exemplo, nesse caso, olha, o seu processo de compras, que é o Source to Pay, é um processo que, pelos relatórios financeiros, você tem oportunidades aí. Então, cria uma iniciativa, prioriza esse tema. Nós estamos partindo da opinião, né? Nós estamos partindo de dados.
Utilizando a inteligência artificial, a Joule, da própria SAP ali, a gente vai identificar quais os aceleradores que eu consigo para extrair esses dados mais rapidamente do meu sistema, para identificar onde de fato estão esses problemas. Qual a minha taxa de automação, por exemplo? Poxa, minha taxa de automação ela é baixa, apenas 28% do meu processo de compras ele está automatizado. E ele vai conseguir fazer todo um mergulho ali nas principais oportunidades que você tem nos seus processos, não com base nas opiniões, mas com base nos próprios dados do sistema. Você cria insights, você cria ali memórias, você compara com o mercado. Isso aqui que eu estou mostrando é um benchmarking com o mercado. Poxa, as organizações estão bem lá em cima com automação e minha empresa está lá atrás. Qual é o possível impacto dessa melhoria, né? Quais são as etapas que eu vou priorizar? Quais são as modificações que eu quero implementar primeiro? Tudo isso com base na mineração de processos do SAP Process Intelligence, que faz parte do Signavio. A gente consegue trazer esses dados para cá e tomar e orientar essas decisões. Vindo para o LinaX, com base a gente percebeu que o nosso processo de compras é o grande ponto vulnerável ali. Eu consigo ver quais são as integrações, quais são as formas, como que eu me relaciono entre as aplicações, quais são as aplicações dessa área aqui que hoje não atendem o negócio. Eu posso usar o Time, por exemplo, que é um framework de quais são as aplicações que eu vou permitir, tolerar, que eu vou continuar utilizando, quais são as capacidades de negócio e as aplicações que eu utilizo para cada uma dessas capacidades. Como que eu vou planejar a minha transição? O que eu vou priorizar? O que vai impactar, de repente, uma outra transformação que está acontecendo em outra área? De novo, aqui eu quero que ele me recomende processos agora. Me recomenda um processo, porque meu processo de compras hoje ele não está automatizado. Então, ele vai trazer uma recomendação, um outro recurso bem interessante de geração de processos aqui, é o Text to Process. Através de um texto descritivo de um processo, eu vou lá e eu quero gerar como que seria um fluxo que atenda esse processo desse jeito. Então, eu consigo usar isso tanto para o meu processo atual, quanto para o meu processo futuro. Eu consigo criar esse fluxo, ajustar aquilo que pode ser necessário. Poxa, legal, entendi aqui, mas eu quero simular esse processo aqui agora. Como que ele vai ser na prática? Eu consigo rodar esse processo atual, por exemplo, eu comparo o meu processo atual hoje com as deficiências, com a baixa taxa de automação, e eu crio um cenário novo automatizando algumas etapas, alterando algumas etapas desse processo, incluindo, de repente, uma automação, incluindo ali alguma forma, né, de melhorar esse processo. Eu comparo também, identifico quais são os pontos onde eu tive que alterar esse processo, o que eu tive que melhorar para poder extrair resultado, para poder trazer melhores resultados para o meu processo de compras. Posso sincronizar isso com o Cloud ALM, né? Sincronizo esse processo aqui, vou lá e determino também quais as ações que eu preciso fazer, o que eu preciso de fato implementar. Isso daqui, gente, é importantíssimo quando a gente fala de governança. Então, a gente identificou a melhoria e a gente cria uma camada do que a gente de fato está fazendo para transformar aquele processo. E aqui é uma pequena demonstração. Implementamos o processo, agora vamos começar a rodar. Esse é o Alchemy. O Alchemy ele vai trazer ali indicações na tela das melhores formas de do usuário fazer essa prática. Então, tudo aquilo ali que a Margaret estava sofrendo, né, de não ter esse entendimento, de não conseguir, de não saber as principais informações, de entender quais eram os desafios que ela tinha, ela consegue agora identificar a oportunidade, criar a transformação e criar uma camada também de monitorar, continuar acompanhando a evolução desses processos, porque nunca um processo de melhoria termina ali no final daquele projeto. Isso você vai continuar medindo essa evolução e comparando. Lembra que a taxa de automação lá atrás, que era menos de 30%, eles já conseguiram evoluir para 79,73% através de uma jornada integrando as principais ferramentas e as principais soluções, tá? E aí, ela que estava ali, né, ela tinha, né, uma baixa percepção, a liderança tinha uma baixa percepção de valor, agora consegue comparar, inclusive, os resultados da organização com o benchmark do mercado. Identificação de melhorias que era feita sempre de forma reativa, o que a gente precisa melhorar? Vamos olhar onde tem dores, né? Mas agora ela consegue identificar através da mineração de processos, através da IA, ela consegue trazer essas informações, essas recomendações também, e planejar e executar as transições utilizando o LinaX, usando o Cloud ALM, e até mesmo incentivando a adoção através do Alchemy, né? Uma pergunta aqui do André, essa solução é disponibilizada no S4 ou é contratada separadamente? Está disponível também no Grow? Ótima pergunta, André. Basicamente, tá, os licenciamentos, quando a gente fala de Signavio, LinaX e o Alchemy, eles são licenciamentos apartados. Tudo vai depender muito, né? Existem clientes que já adquiriram licenças de LinaX e Signavio, na época que adquiriram as licenças do S4, por exemplo, mas normalmente, elas são adquiridas de forma separada. O fato é um licenciamento apartado. O Cloud ALM, que a gente vai mostrar daqui a pouco
um pouco mais, esse ele é disponível para quem tem uma solução cloud, seja Grow, né, seja a solução que for também, tá? Dessas soluções que eu mostrei, perguntando sobre o Grow, né, é possível, existem formas de você utilizar, de você integrar, trazer também uma parte daquilo que a gente mostrou ali do Signavio também dentro do Cloud ERP, né, da nuvem pública, mas vale uma análise mais detalhada, tá? Não quero responder para você de forma genérica. É possível sim usar uma boa parte disso que a gente viu aqui, mas cabe uma análise mais detalhada no caso do Grow, tá? Ótima pergunta, viu, André? Muito obrigado. Legal. Vamos para um outro personagem aqui agora, o George. Vamos ver qual que é o contexto do George. Ele assumiu recentemente a função de arquitetura corporativa, gerente de arquitetura corporativa numa empresa, né? E ele tem uma missão de identificar as oportunidades, riscos e apoiar a jornada de transformação. Olha só, as dores que ele tem aqui. Hoje ele não tem uma visão geral do cenário dele das aplicações. Quais são as aplicações que ele já possui, como que elas estão performando, se elas atendem bem ou não a área de negócio. Talvez seja bem comum isso, né? Eu, pelo menos, muitos clientes que eu converso, eles não têm. Às vezes tem um arquivo Excel ou um PowerPoint preenchido há, sei lá, um ano, mas dizer realmente quais são essas aplicações, como elas estão interagindo, né? Muitas organizações não sabem. As decisões sobre mudanças de TI acontecem sem critérios claros, também, às vezes de forma reativa, às vezes seguindo as ondas que estão acontecendo no mercado. E essa execução também não considera fatos importantes, não leva em consideração, por exemplo, a estratégia da organização, as prioridades. Então, esse é o contexto, tá? Do George. E a gente vai olhar um pouco aqui, começando dentro do SAP LeanIX, que é essa ferramenta de arquitetura corporativa, entendendo os objetivos corporativos, objetivos estratégicos, como que essa organização, como que ela está distribuída em termos da camada de negócios, quais são as aplicações que existem ali dentro dessa organização, separadas por clusters que façam sentido, agrupamentos que façam sentido. Esse é o metamodelo, tá, do LeanIX. Como eu disse aqui, a gente não vai aprofundar nesse webinar aqui. Aqui uma navegação da própria tela do SAP LeanIX. Ele tem um recurso, por exemplo, o Inventory Builder. Esse aqui eu testei recentemente, ele é bem interessante. Você consegue subir, por exemplo, a imagem de um diagrama, das principais aplicações. Então imagina nesse contexto aqui que a gente está apresentando, ele tem alguns diagramas desenhados, ele vai trazer quais são as aplicações que ele identificou através daquele desenho, ele vai propor alguns relacionamentos. Olha, normalmente essa aplicação para o Curify, ela está associada com esses itens de tecnologia que sustentam, tá? Normalmente esse é o provedor dessa aplicação. Então ele vai criar toda uma série de relacionamentos. Você vai gerir aqui, por exemplo, lembra que a gente falou do Alchemy, que uma das vantagens é trazer a taxa de engajamento, a taxa de uso. Você consegue integrar lá com o Alchemy, o seu LeanIX, e trazer para todas as aplicações como que tem sido o engajamento, quantos usuários ativos, se são usados diariamente, se é mensalmente, se não tem tido uso, quais têm sido as taxas de uso dessa aplicação. Pode ser relevante na hora de você decidir informações. O TCO, o custo total dessa aplicação em termos de licenças, de suporte, qual a classificação, qual a estratégia para essa aplicação. Então, isso aqui é um exemplo de uma aplicação específica, mas a gente consegue usar isso para inúmeras. Podemos usar a Joule aqui dentro do LeanIX também, para trazer, por exemplo, o mapa de capacidades de negócio, como que estão distribuídas, né, as atividades de negócio, como estão distribuídas as aplicações que sustentam essas atividades de negócio também, como que elas estão relacionadas entre si, elas integram entre si, qual que é a sequência, o que hoje é mais relevante para mim também. A gente consegue trazer um relatório de landscape, por exemplo, como que estão distribuídas entre as organizações, os departamentos, as minhas aplicações, como que elas estão atendendo o negócio, e qual o ciclo de vida delas, elas estão já em fase de phase-out, elas chegaram agora recentemente. Percebam como é importante não trazer só o contexto da tecnologia para aquela aplicação, mas como que ela está se relacionando, como que ela está suportando a área de negócio. Aqui, como eu disse, né, então, eu não vou mergulhar aqui no LeanIX, mas a gente consegue integrar, por exemplo, com o Signavio, com todos os processos, todas as atividades que utilizam aquela aplicação, e tudo aquilo que você coloca no Signavio, você traz aqui, integra com o LeanIX, consegue visualizar aqui dentro também, inclusive os fluxos que você desenha lá no Signavio, você visualiza aqui. Nessa jornada aqui que o Jorge está fazendo, ele identificou, por exemplo, essa atividade de negócio do Guided Buying, né, o processo guiado de compras ali, e ele quer entender, essa é uma atividade de negócio que está muito ruim hoje, sob o ponto de vista de a tecnologia não está atendendo bem, e ele quer entender o que a SAP sugere aqui, quais são as aplicações que a SAP sugere para essa atividade de negócio. A SAP já tem todo o seu banco ali de aplicações que eles têm disponível, e eles vão recomendar. Mas assim, através da IA, por exemplo, nesse exercício aqui, você consegue também utilizar a IA já dentro aqui do próprio
Linaex e falar assim, poxa, para esse recurso aqui, o que eu tenho de possibilidade no mercado? Quais são as opções no mercado que podem me atender se eu precisar substituir essa solução? Você trazendo tudo isso aqui para dentro, gerindo a transformação, planejando essa transformação, os timelines, quando que você vai entrar com cada solução, qual aplicação entra, qual aplicação sai, qual o período, quem vai liderar essa jornada também de transformação. Esse é, de novo, o mapa das integrações, que é extremamente importante para você entender como que essas aplicações se relacionam entre si também. Isso tudo, de novo, né, trazendo aqui uma visão bem geral, tá, sobre o SAP LeanIX. Então, você partindo dos objetivos estratégicos, partindo das grandes dores do negócio, e aí você chegando, por exemplo, aqui a trazer as decisões de arquitetura. Poxa, qual foi o contexto que me levou a tomar essa decisão de substituir essa aplicação por aquela outra? Quais as consequências que eu planejei? Eu crio uma camada de aprovação para essa decisão de arquitetura também. De novo, trazendo isso tudo para uma solução, para uma visualização única, né? Trazendo para um campo comum, saindo da subjetividade, trazendo informações e dados importantes que reforçam a tomada da decisão. E são inúmeras as possibilidades, tá? De relatórios, de análises, você consegue fazer uma série de matrizes também, criar uma camada de dashboard executivo também, quais são as principais informações que o executivo ele não vai querer olhar todos aqueles detalhes, mas talvez a liderança do George, aqui nosso personagem, vai querer olhar de uma forma bem macro, né? Quais foram as principais evoluções, quais foram as atividades de negócio que nós melhoramos ao longo do último ano, ao longo do último trimestre, trazendo todas essas visualizações para um campo comum, de novo, né? Saindo da subjetividade e trazendo objetividade. Então, o Jorge, que estava triste, fica feliz, porque agora ele tem no LeanIX um inventário que traz a visão geral, uma visão holística da perspectiva de negócio, da camada estratégica de objetivos e iniciativas também, da camada de tecnologia que sustenta essas aplicações, traz tudo isso para um campo comum. Ele tem um framework Time que é amparado ali, criado pelo Gartner, que recomenda, que traz critérios comuns ali, relevantes de mercado, que ajudam ele a tomar a decisão de quais são as aplicações que ele deve tolerar, que ele deve investir, que ele deve migrar e que ele deve eliminar também. E ele consegue trazer todos os diagramas, relatórios, dashboards, para trazer um contexto geral, né, de como as coisas estão acontecendo e os impactos na transformação, tá? Esse foi um segundo cenário aqui. Partindo para o terceiro cenário aqui de integração, a Agatha, olha só, ela é a CIO de uma organização e ela vai iniciar no próximo trimestre uma jornada de migração do ECC para o S/4HANA. Será que alguém conhece aí empresas assim que estão vivendo, né, ou vão viver isso aqui ao longo desse próximo ano? A gente sabe que existe um paredão aí, né, para quem está no ECC e vai migrar para o S/4HANA. Olha só algumas dores que ela tem. Ela não tem uma visibilidade geral das principais tarefas que são necessárias para essa migração que ela está planejando fazer, iniciar, né, no próximo trimestre. A gestão dos projetos é de forma descentralizada, não tem um padrão. Então, algumas áreas gerenciam o projeto usando ferramenta X, outra ferramenta, e imagine como que as dores que ela tem para conectar essa história como um todo. E a visibilidade também, né, já pensando ali no futuro, pensando num pós-implementação, como que está sendo a saúde, como que está funcionando. Hoje ela não tem a menor noção de como que ela vai ter esse tipo de informações. E agora a gente vai entrar aqui nesse último contexto, integrando de Integrated Toolchain, tá? Desse webinar, né? Existem outros tantos. Começando pelo próprio LeanIX, criando a iniciativa, criando o grande projeto ali de transformação, ou integrando com uma iniciativa que você já tenha criado lá no Cloud ALM, trazendo ali quais são os grandes marcos dessa entrega. Cloud LM, a gente vai investir bastante aqui nessa demonstração, tá? Ele vai trazer uma série de aceleradores, então você consegue fazer a gestão da implementação do projeto dentro do Cloud LM, os grandes prazos, as grandes entregas, as equipes, quem são as pessoas que vão fazer cada uma das etapas, você consegue nomear cada um deles também, você consegue trazer informações que vão ser úteis também, né? Lembra que um dos desafios da Agatha ali é saber quais são as principais tarefas, atividades que ela precisa fazer para completar, para conduzir uma migração como essa. Tem uma série de aceleradores aqui que já vão trazer recomendações do principal script, né, das principais informações que serão importantes para você conduzir essa migração, trazendo como tarefas para dentro da gestão do seu projeto no Cloud ALM. Você consegue também trazer relevância, né, entender quais são as principais áreas, atividades de negócio que você vai priorizar, que vão ter mais, que vão demandar mais equipes também. Isso daí é um trabalho feito a várias mãos, né? Normalmente as empresas fazem com algum parceiro essa implementação também.
É importante entender também os dados que você vai migrar, o que que você vai, de repente, fazer de seleção desses dados também. Readiness Check, você consegue trazer para cá, até bati um papo ontem com meu colega Zé Roberto, que está aqui também acompanhando o webinar, porque ele é muito mais especialista do que eu nesse tema, mas a importância de fato, rodar um readiness check, entender aquele ambiente, quais são as recomendações que ele vai trazer, que o sistema, que o readiness check vai trazer para você, compondo também o seu plano de ações e de condução desse projeto de migração que você vai conduzir, tá? Isso tudo dentro do Cloud LM, de novo, solução que está disponível ali para os clientes que estão na nuvem, né? E que tem essa possibilidade, esse recurso de utilizar, trazendo ali uma série de dashboards, de informações, quais as atividades, quais as atividades de negócio em que ele está recomendando uma atenção maior, onde que de repente você vai priorizar, você vai ter que reforçar a sua equipe também durante essa jornada de implementação. Trazendo todas essas informações, você consegue já criar essas tarefas, distribuí-las ao longo do tempo também. O Cloud LM está preparado também para gerar para fazer a gestão desse processo de uma forma ágil aqui, como você usando uma espécie de Kanban aqui dentro dessas tarefas que você criou, das tarefas que você vai precisar performar, né, durante essa sua implementação também. E criar também, né, dentro do Cloud ALM, os gates, né, as verificações. A gente tem falado muito do Clean Core, mas você não tem que olhar só isso lá no final do projeto. Será que meu projeto foi Clean Core? Você consegue criar os gates aqui, que são recomendações da SAP, verificações que devem ser feitas em cada etapa do processo, em cada etapa da sua jornada de transformação, para garantir que você está cumprindo, que você está seguindo ali as recomendações de Clean Core. A gente teve recentemente aqui um webinar aqui com o João Seco sobre Clean Core. Percebam como tudo vai se conectando, né? Você vai tangibilizando através, por exemplo, dos gates aqui do Cloud ALM. Você consegue também sincronizar os processos, os desenhos de processo que você levantou com as equipes, por exemplo, com o Cloud ALM, trazendo esses processos para cá. O que vai precisar ser feito, por exemplo, de algum tipo de ajuste, algum tipo de alteração de customização, enfim, de configuração que precisa ser feito. Você consegue criar esses requerimentos aqui e fazer toda essa gestão dentro do Cloud ALM também, daquilo que vai precisar ser construído, daquilo que vai precisar ser adequado para dentro da situação, daquilo que a área de negócio também precisa para realizar, para poder dar sequência, para poder engajar de fato, utilizar aquela solução ali também ao longo, né, da jornada toda de transformação que acontece. Muito interessante as questões do Cloud LM, tá? De User Stories, tem muitos recursos aqui, a gente não vai aprofundar nessa demonstração super curtinha aqui também, tá? Mas a gente consegue conduzir, né, trazer o que vai precisar ser feito, criar até a camada de recomendar os transportes, de o que precisa ser de fato implementado, configurado e ajustado no seu ambiente para atender o seu objetivo target. Você consegue, lembra que a gente comentou das ferramentas de testes também, fazer a gestão desses testes ali também dentro do Cloud ALM, né? Automatizar uma parte deles através dos recursos do Tricense também. Aqui uma visão geral mesmo, né? Um acompanhamento para as soluções que você vai precisar implementar, quais são os requerimentos, as user stories, as features, o que está sendo feito em cada uma deles aqui. Você tem esse portal, esse dashboard que você consegue utilizar também para ter essa visão geral, tá? Como eu disse, até a ponta do transporte em si, dessas melhorias, desses ajustes, de tudo aquilo que você precisou adequar ao longo da gestão do seu projeto. E aí, ele tem uma camada também dentro do Cloud LM voltada a operações, que já é lá no futuro. Lembra que a gente comentou, né, o desafio que a Agatha falou, poxa, como que eu vou acompanhar no futuro a qualidade desse meu ambiente? Ele vai trazer uma série de alertas, ele vai trazer uma série de mensagens ali também, você consegue automatizar, criar caminhos ali para que ele te alerte. A gente fez nós apoiamos aqui como Numen, né, um cliente na ativação desses recursos aqui do ALM para operações, e eles já começaram a ver valor, entender a importância de como que isso ajuda. E olha só, se você tem ali a inteligência artificial, né, para alguns erros, você consegue pegar e falar o que você me recomenda aqui para poder ajustar, já que você identificou esse tipo de erro aqui também no meu ambiente.
E um grande portal ali, porque, gente, implementação, ela não a implementação ela termina, mas a jornada de transformação ela continua. Isso é uma atividade de negócio que ela vai ser perene, ela vai ser contínua. E aí você tem tanto o portal mais executivo também, você tem forma de analisar por negócio, quais as principais, qual o seu indicador de Clean Core, ele está aqui dentro do Cloud ALM também, tem materiais super importantes aí que a SAP disponibilizou para que você consiga avaliar a saúde do seu ambiente, não só em termos de performance, né, mas também em termos de clean core, de você manter realmente o seu sistema adequado. Eu vi aqui que o André perguntou, alguém já até deu um joinha, e sim, de fato, né? O Cloud ALM, esse que a gente está mostrando aqui agora, uma vez que você tem ele disponível, você tem ali, é lógico, ele vai ter alguns aceleradores muito poderosos para as implementações de aplicações da própria SAP, mas o recurso todo ali, toda aquela dinâmica, você consegue criar um projeto ali, criar suas tarefas, fazer toda essa gestão e utilizar também toda essa jornada, né? Ó, legal que o Emerson colocou aí também, jornada de aprendizado. Exatamente, Emerson. E nos surpreende, para mim, pelo menos em dois aspectos. Um deles é realmente o potencial, uma ferramenta que é possível fazer muitas coisas, tanto na implementação quanto no pós, né? Quanto no monitoramento da operação. E me surpreende o fato de que ele está disponível, é gratuito e ainda tem muita gente que não ativou, não tem utilizado, tá? Me surpreende também nesse aspecto. Obrigado aí por ter colaborado. Olha só, então a Agatha, que estava super chateada lá no começo, agora ela tem aqui aceleradores do Cloud LM que já traz as principais tarefas, olhando tanto para o Readiness Check, olhando tanto para o ambiente dela, como para as boas práticas que são necessárias para essa implementação. Ela tem um padrão de gestão de projetos, então consegue trazer isso para um campo comum, né? As pessoas olham para o mesmo lugar, entendem como que está essa jornada da implementação aqui, e ela já sabe que ela vai ter esses painéis ali para monitorar, tanto no aspecto operacional mesmo, dia a dia, como dashboards executivos também, mostrando o valor para a organização. Né, muitas vezes os C-levels ali, né, a alta liderança, ela fala, poxa, eu não quero implementar o sistema XYZ apenas por implementar, o quanto que de fato isso está gerando valor. Então esses dashboards são muito, muito importantes, tá? Legal, então eles que estavam super tristes lá no começo da história, hoje eles já entendem, né, o quanto que o Integrated Toolchain, o quanto que o uso dessas ferramentas todas de uma forma integrada, de uma forma coesa, eles trazem benefícios para eles. E talvez vai ser isso que vocês aí, talvez você cliente, você parceiro também, vai perceber, né, na medida em que os clientes começam a entender e trazer esses personagens para um contexto único. Último bloco desse webinar aqui, eu quero falar um pouco de como que a Numen apoia a jornada de transformação, tá? Nós temos aqui inúmeros formatos de serviço, mas o grande cerne a gente trabalha aqui, o grande ponto que a gente trabalha são em três grandes pilares. Quando a gente fala dessas ferramentas todas que a gente viu, o primeiro deles é a ativação, de fato, né? Como eu comentei aqui, no caso do ALM, que já está até disponível, mas isso acontece também no caso de Signavio e LeanIX. Tem muitos clientes que adquiriram licenças de SAP, de Signavio e de LeanIX, junto com o do S4HANA, e não estão utilizando, não ativaram, nem ativaram ainda. Isso está lá adormecido, né? Tem muitos clientes dos últimos anos que receberam licenças de Signavio, de um pacote chamado Starter Pack, né, um pacote inicial, que também não utilizaram. Então, a gente faz esse apoio na ativação. Vamos ativar com você, vamos entrar ali naquilo que você precisa para ter os acessos iniciais. Capacitação inicial, então, a gente utiliza ali um conceito de mão na massa, né, hands-on, fazendo um treinamento já dentro do ambiente, trazendo elementos, contextos que façam sentido para aquela organização. E recomendação, um roadmap de recomendação de outras evoluções que você pode fazer, talvez com a sua própria equipe, talvez com a Numen, né? Isso aí são das decisões que são tomadas ao longo da jornada. Então, a gente vai apoiar nesses grandes pilares aqui: ativação, capacitação e roadmap, olhando para frente, recomendações do que você pode e você deveria investir aí na sua jornada, para de fato viver e presenciar isso que a gente mostrou aqui nas demonstrações, tá? Contextualizando um pouco de prático aqui, a gente tem um case recente com a Eco Rodovias, que foi especificamente de Signavio, tá? Mas a gente tem conversado também sobre as demais soluções ali, temos tido outras conversas também. Mas basicamente o contexto da Eco Rodovias, eles tinham uma solução onde eles usavam para gerenciar e uma forma de criar os desenhos de processo,
e eles adquiriram, eles tinham lá o Signavio, fizeram essa migração, e a Numen apoiou eles, assim, toda essa parte de criar esses processos ali, a identificar grandes oportunidades, aproveitar os recursos do Signavio ali, de você monitorar os riscos, catalogar as principais equipes, as principais aplicações que são utilizadas ali dentro também, e convertemos ali os processos que eles tinham nesse outro sistema e trouxemos para cá, para o SAP Signavio, tá? Nada como a gente mostrar, eu vou tentar, só vou pedir que, deixa eu ver aqui, será que alguém consegue me ajudar? Porque eu vou rodar esse vídeo, se o som tá ok, né? Não sei se a Joyce está por aqui. Obrigado, gente. A EcoRodovias é um grupo de concessionárias de rodovias. Nós atendemos os serviços rodoviários em 12 concessionárias no Brasil inteiro, espalhado principalmente entre a região sul, sudeste e centro-oeste do país. Temos também 2 ativos portuários na região da Baixada Santista. O diferencial da empresa é a prestação de serviços atendendo a usuários sempre com muita qualidade e voltado principalmente para a sustentabilidade. Nós estávamos com um sistema, com uma tecnologia muito defasada de 10 anos, que não nos proporcionava muita eficiência, visualização correta dos nossos processos, e nós precisávamos procurar uma ferramenta no mercado que justamente corrigisse esse gap que nós tínhamos de deficiência da ferramenta, visualização e praticidade nos desenhos dos nossos processos. O nosso processo de implementação, principalmente, ele iniciou há uns meses atrás, identificando o nosso parceiro de implementação. Junto à Numen IT, nós migramos da ferramenta Ares para a ferramenta Signavio. Na EcoRodovias, nós sempre identificamos a parceria como um fator muito importante, porque o nosso objetivo é ter poucos parceiros, mas parceiros de qualidade. E como a Numen já veio com uma chancela de um bom parceiro de negócio, isso tem se confirmado no decorrer do tempo. O diferencial da Numen é nos desenvolvimentos e nos fazendo enxergar oportunidades que nós não tínhamos enxergado anteriormente, para que nós possamos, inclusive, um pouco adiante, ter resultados ainda melhores. Os principais benefícios para esse momento já é uma nova conotação do processo, o desenho do processo. Nós saímos do modelo EPC e viemos para o BPMN. Né? Então, nossos processos visualmente são mais claros. O diferencial do Signavio é justamente o que ele vai nos proporcionar adiante, com informações quantitativas. O pedido de compras para notas fiscais fora da competência. Né? Então, nós temos um problema muito crônico de termos, primeiro no processo, a emissão da nota fiscal, posteriormente o pedido de compras. E com o Signavio, a partir de uma segunda fase implantada, ele vai nos trazer essa informação já muito rápida e que vai auxiliar, inclusive, no apoio da execução dos serviços de outras áreas, como auditoria interna. Outros ganhos que nós entendemos é um ganho potencial que nós podemos ter lá na frente, gerando novos desenvolvimentos para que tenhamos indicadores sobre esses processos, indicadores concretos que hoje nós não temos. Acho que os próximos passos que a EcoRodovias pode caminhar e atingir lá na frente, justamente o aperfeiçoamento das informações que nós temos hoje, que nós precisamos apurá-las, sendo mais precisos e de uma forma mais rápida. São informações que nós temos que fornecer aos nossos players, às demais áreas, aos nossos clientes, que são as concessionárias também, e o Signavio vai nos proporcionar esses ganhos de forma muito efetiva. O SAP Signavio representa para a EcoRodovias eficiência, controle e principalmente oportunidades de melhorias num futuro muito próximo. Muito bom, pessoal. Legal. Último minutinho aqui, eu acabo não deixando tempo para perguntas, tá? Mas meu LinkedIn, gente, tá lá. Quem já tentou mandar alguma pergunta por lá sabe que eu respondo. A gente pode e deve, tá? Vocês aí que estão buscando apoio nas soluções de BTM, agendar uma conversa, a gente vai ter toda a disponibilidade sim, tá? Legal. Boa. A Raquel é a referência de Cloud ALM aí. Que legal, viu, Raquel? Admiro muito seu trabalho também. Quem sabe em breve a gente marca aí alguns papos aí. Aprendo muito com você, viu? Uma reflexão para a gente terminar aqui, tá, gente? O quanto você tem investido na sua jornada de transformação, tá? Aí seja você, de novo, você cliente, você parceiro também, e na sua própria vida, tá? Eu sempre gosto de fazer essa provocação, né? O quanto que a gente tem olhado realmente para poder ser melhor, para poder fazer as coisas de uma forma melhor, uma forma diferente. Porque eu gosto dessa frase, tá? Ela remete muito para o nosso mundo corporativo, mas para a nossa vida como um todo, né? Que não é o mais forte que sobrevive,
vive, nem o mais inteligente, não é o melhorzão, não é o hype ali, né? Quem me conhece sabe aí o quanto que eu fujo desse tipo de estereótipo. Mas o melhor se adapta a mudanças. Então, que a gente fique com essa reflexão, né? O quanto que a gente precisa se adaptar, de repente conhecer essas tecnologias, você que viu tudo isso daqui falou, caramba, eu não conhecia isso daí, tem muito material disponível lá no meu LinkedIn, no YouTube, nos próximos materiais da SAP, invista, tá? Em conhecer mais, você cliente, nos procure para a gente conversar aqui, eu passei muito rapidamente, mas para entender como que a Numen pode ajudar você nesse momento também, tá? Aqui, esse QR Code tem o meu LinkedIn, se você não tiver ainda lá, tem meus contatos aqui também, aqui na Numen, mas, gente, de verdade, fica esse convite para que a gente possa apoiar e caminhar junto aí nessa jornada, tá? Quero agradecer demais. Dúvidas, me procurem no LinkedIn, me mandem aí pelo e-mail, pelo WhatsApp. Vou ter todo o prazer aí de caminhar com vocês, tá bom? Brigadão, gente. Um abraço, um ótimo dia aí para vocês. Deixa eu ver só, tem alguma coisa que é obrigado, agradecimento. Obrigado, gente. Um ótimo dia para vocês.